Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Podnetics, o primeiro podcast da internet que fala sobre ginástica no mundo do CrossFit. Eu sou o Léo Cordeiro. Eu sou a coach Nath Cardoso. E eu sou o coach Messi. E hoje nós vamos falar sobre fazer ou conseguir fazer movimentos ginásticos para ensinar. Né? Talvez seja a nossa audiência, a maior parte dela é de coaches e treinadores ou profissionais de educação física, e talvez na cabeça de muitos deles pode estar, poxa, é difícil fazer movimento ginástico, eu nem consigo fazer movimento ginástico, como que eu vou ensinar? Como que eu vou me tornar um coach que, caraca, eu não consigo subir na argola, que autoridade eu tenho para ensinar um aluno, ou o aluno me vê como uma referência, como treinador, como alguém que tem capacidade de ensinar. Acho que a palavra talvez seja essa. Então, antes da gente começar, rapidinho, vou pedir para a Nath, nossa anfitriã, falar um oi para o pessoal. Oi, galera. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem polêmico, né? Porque as pessoas se confundem muito isso. Não sei sobre isso, né? Eu não sei ensinar porque eu não sei fazer, né? Acha que uma coisa está totalmente vinculada à outra. E a gente vai conversar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre isso, e vocês vão ver que isso não é tão verdade quanto parece ser. E a hora que a gente começa a pensar pela lógica da coisa, não faz sentido nenhum eu ter que saber fazer para saber ensinar, né? Com certeza. E aí, nosso querido convidado ilustre, head coach, sócio desse box lindo aqui que a gente fica ouvindo. Usando e Seja bem-vindo, Messi, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado Por aceitar o convite. Fala um oi pra galera aí. Oi, galera. E aí, pessoal, vamos falar um pouco sobre ginástico hoje aí. Então, vocês vão ver que não precisa saber fazer, né? Mas você precisa saber como chegar lá. Exatamente, boa. Bom, então, vamos começar. Vou começar mandando uma pergunta aqui para vocês. Vamos lá. Vamos começar por essa pergunta aqui, ó. Como aplicar os meus conhecimentos para desenvolver o meu movimento? Como que eu aplico os... Nath, eu vou... Você falou as bolinhas é o que é para fazer? É isso mesmo? As bolinhas que é para fazer. Tá. A gente combina aqui de fazer uma das perguntas que eu tenho que fazer numa lista, e eu não sabia se a bolinha era a pergunta que era para fazer ou a bolinha era a pergunta que era para fazer. Então tá bom. Então é isso aí. Como aplicar meus conhecimentos para desenvolver o meu movimento? Essa é a pergunta. O que acontece, né? Às vezes a gente sabe na parte teórica como funcionam as coisas, mas não coloca em prática, né? Então, é teste e reteste. E, às vezes, a gente acha um educativo na internet, a gente procura, né? Alguém mostra uma solução para a pessoa, mas que, às vezes, seja uma solução para aquela pessoa, para os alunos daquela pessoa. Não necessariamente serve para mim. Cada um tem sua particularidade aí, né? Às vezes você não consegue fazer bar muscle up por uma limitação que só você não consegue fazer, por exemplo. Né? Então, é importante testar e retestar e adequar, assim como a gente faz para os nossos alunos, para a gente também. Então, por exemplo, aí, vocês podem pensar que para mim é fácil falar de movimentos ginásticos porque eu fui ginasta a vida inteira. Então, Natália, para você estar falando isso daí não vale nada. Mas eu posso ir para outros campos, por exemplo. Todo mundo que me conhece sabe que meu cardio não é ruim, porque o meu corpo ele não foi acostumado com esse estímulo desde sempre. Eu fui acostumado com o estímulo de não longas distâncias. Tiro curto e descansa. Tiro curto e descansa. Então, a série de ginástica dura 1 minuto e 10. Então, para mim, qualquer coisa que ultrapasse isso foge da minha zona de conforto. Mas não significa que eu não sei ensinar isso. Eu sei a teoria do que eu tenho que fazer, de como eu tenho que respirar, de como eu tenho que fazer minha passada para correr. Tá bom. Então, eu tenho que aplicar isso em mim para testar. Então, às vezes, o que é bom de técnica
pro Messi, nem sempre é para mim. Ou, por exemplo, entre o Messi e o Léo, eles estão sentados aqui, vocês não conseguem ver tanta diferença de altura. Mas a diferença de altura o que você vai falar. do Messi. O Messi bate quase na cintura do Léo. O pessoal vai pensar que eu sou o Nelson Ned aqui. Quem tá escutando agora acabou de pensar, tá só ouvindo, acabou de ter certeza absoluta que o Messi é menor, que ele tá de pé, ele não tá sentado. Pessoal, eu não sou um boneco de ventríloco, tá? Não, essa é a diferença de tamanho? Qual a sua altura? Isso não se pergunta, isso é muito pessoal. Eu Igual peso pra mulher. tenho 1,68 m de pura gostosura. E o Léo? Tem 1,83. 1,83. Olha a diferença. Você acha que a técnica que serve pro Messi correr vai servir pro Léo? Talvez sim. Mas provavelmente eles tenham que fazer alguma adequação para isso dar certo. Então, na ginástica é a mesma coisa. Então, é testar a técnica, porque às vezes o que você está passando para o seu aluno não necessariamente serve para você. Né? Ajuda o seu aluno, mas não você. É engraçado, porque muitas vezes o aprendizado, então, às vezes quem está ouvindo a gente, sendo profissional ou praticante ou até coach, às vezes está na cabeça dele, meu Deus, eu preciso fazer o Ring Muscle Up para poder ensinar. Na verdade, se ele tentar ensinar mais o Ring Muscle Up, talvez ele aprenda mais com diferentes técnicas, com diferentes alunos, do que propriamente fazer o movimento que ele vai aprender com um teste. Com um tipo de corpo, com um estímulo, com um estímulo de mobilidade que ele tem, com um estímulo de força que ele tem, de resistência que ele tem, de consciência que ele tem. E a gente não pode se basear na gente pelo nosso aluno. Tem alguns alunos que vão ter muito mais consciência e tem alunos que vai ter muito menos. O que vai facilitar é você, além de testar em você, mas você saber o que cada técnica vai te direcionar. Você vê na internet, você tem que imaginar para que aquilo serve, né? Eu passei muito por isso, porque eu não fui ginasta, não tive contato com argola nem nada. Fazia tudo na brutagem no começo, né? Queria fazer e tal. E depois eu tive uma limitação de movimentação e eu tive que voltar de novo e ir aprendendo de várias formas. Então, você aprende ensinando. É uma coisa que você aprende porque você martela e aquilo fixa em você muito. E o fato de você procurar e testar em você mesmo várias técnicas de várias formas, isso vai aumentando o seu repertório, vai aumentando a sua consciência corporal e você consegue transmitir para os alunos. Legal, bacana. Bom, então vou passar para uma outra pergunta, que essa daqui eu acho que deve pegar muito, mas muito mesmo, que e essa aqui eu vou mandar lá para o Messi. Eita. Direto para ele. Ó, eu, como coach, eu por acaso não passo credibilidade se eu não souber fazer um movimento? Essa daí pode ser uma pergunta. Passo credibilidade para ensinar? Tipo, ó, sou coach, beleza, tô lá, tô me propondo a ensinar um pull-up, e eu não faço pull-up. O pull-up é um movimento relativamente básico, se a gente falar de movimento ginásticos. Dentro do mundo dos ginásticos. Dentro dos ginásticos. Então, o que você precisa... Isso não vai te tirar credibilidade. O que você... É melhor você não fazer do que você fazer mal feito e ensinar mal feito para o seu aluno. Né? Imagina você, professor, ou você aprendendo com alguém que não saiba ainda executar a movimentação, mas ele sabe o caminho das pedras. E ele vai falar, ó, você vai entrar de rolo, tal, Superman. Na hora da volta você vai fazer a força de puxada e vai voltar a movimentação. Imagina a pessoa conseguir passar uma mensagem só auditiva, porque ela não vai fazer o visual, e ela conseguir ensinar pessoas a fazer determinada movimentação. Eu não vou expor nenhum coach assim e tal, mas antigamente, no começo do CrossFit, poucos coaches sabiam fazer Ring Muscle Up, e um coach em especial, ele ensinava muito bem o Ring Muscle Up e ele não fazia. Hoje ele faz, tal, mas ele não fazia. Então isso não é demérito nenhum, assim, e até melhor porque você vai aprender junto com o seu aluno e você vai se forçar a fazer da maneira correta, né? Então, às vezes a gente se espelha muito em quem é atleta, o cara que é muito bom, às vezes tem uma habilidade muito boa e tal, mas o cara não tem tanta aplicabilidade, que ele não passou por algumas dificuldades. Então, às vezes, a pessoa não saber fazer a movimentação, ela vai passar por algumas dificuldades e vai montar estratégias em cima disso para poder desenvolver para o aluno dela. Então, às vezes o fato da pessoa não saber
pode ser até um diferencial para ela ensinar, porque ela vai buscar estratégias novas, buscar estratégias diferentes, ela vai ter mais dificuldade. Quando você está num caminho que você tem mais dificuldade, você naturalmente, se você quer atravessar por ele, você desenvolve mais técnicas, mais estratégias. E a palavra certa que você falou aí é buscar. Tipo, às vezes a pessoa não sabe, mas ela não busca e ela também não vai sair do lugar, de lugar nenhum. Então você tem que buscar estratégias. Se você, eu quero ensinar mesmo, você vai buscar. Você vai buscar e você vai desenvolver estratégia, você vai ver qual que é a sua limitação. Puxa, eu tenho falta de força de braço, vou começar a fazer barra fixa estrita. Eu não consigo ter potência na hora de fazer o arc hollow, vou começar a alongar meu peitoral para soltar mais. Então você vai vendo, né? Nath sabia como é que eu era todo duro, igual esse caixote aqui que vocês ouviram agora. Levanta a mão, Messi. Messi não levantava a mão não, cara, ficava só aqui, ó, era horrível. Pra mostrar a orelha. Mostrar a orelha aqui, ó. A orelha aqui. Não passava o braço da linha da orelha. Cara, juro pra você, assim, se o pessoal... Até passar, mas foi por falar nisso, eu mudei meu Instagram, galera, agora Nossa, é Coach Messi. Glória. Underlines. Se vocês forem ver lá, stalkear, ver a vida do neguinho aqui, e lá embaixo vocês vão ver o meu primeiro overhead squat, quando eu fiz um curso do Core 360, que foi... a coisa mais bizarra do mundo, mas eu deixo lá pra eu saber. Eu vim assim, ó, eu não sabia fazer. É importante a gente saber, né? Esse lance de credibilidade é muito louco, né? Porque a gente fica pensando muito nisso, bitolado muito nisso, nesse mundo dos profissionais de educação física, mas funciona como uma empresa normal. O Léo já trabalhou em empresa há muito tempo, né? Uma empresa um pouco mais convencional. E é a mesma coisa de você que tava lá, beleza, você tinha o seu chefe. O seu chefe tinha que saber tudo exatamente como você fazia para te ensinar? Tipo, não existe isso. Não, ele só te contratou, mas ele sabia fazer tudo que você... Não faz o menor sentido. Senão isso. Ele nem contratava o Léo. Não faz sentido, entendeu? Então, assim, a pessoa não precisa saber tudo para ela te ensinar. Né? É isso que tá. Às vezes a pessoa que sabe tudo, foi como essa falou, ela não vai saber te ensinar, porque ela não passou pelas dificuldades. Para quem já me segue há um tempinho, sabe do quanto eu falo disso. Todo mundo fala, Natália, mas você faz ginásticos bem, você ensina os ginásticos bem, beleza. Ninguém me viu lá na época da ginástica, quando eu tinha 5, 6 anos atrás, 5, 6 anos de idade. Eu nunca fui uma joia lapidada. Eu nunca fui a melhor da equipe e longe de ser. Eu era, disputava sempre reserva e sempre por último ali no suar do gongo. As notas eram sempre na risca, porque eu não era uma joia lapidada. Então, o que acontece? As outras meninas entendiam, vai fazer educativo de tal movimento. Beleza, ele passava o primeiro educativo, todo mundo conseguia fazer, compreender o movimento e fazia. Eu ficava lá me matando, não fazia. Aí tinha que passar outro, também não fazia. Aí passava outro educativo, também não conseguia fazer. Eu tinha que fazer 5, 6 educativos a mais para entender o que as meninas entendiam de primeira. E é isso que acontece com os nossos alunos. Então, talvez hoje eu só saiba tantos educativos e eu ensine de um jeito, né, tão compreensível para os alunos, porque exatamente eu precisava disso, né? Se eu fosse, beleza, né? Como a gente já escutou falar por aí, né? Sem expor coach nenhum, mas teve um aluno que chegou e falou: como que faz o burpee? É só se tacar no chão e subir. Se taca no chão e levanta. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Né? Tipo assim, nossa, mas é só esse jeito que tem para ensinar burpee. E burpee a gente está falando de um movimento simples também, né? Mas tem mil informações que você pode dar no burpee. Além de deitar, encostar o peito no chão e subir. Trabalha errado a respiração no burpee, você vai ver como é gostoso. O negócio já é ruim, você consegue deixar pior se você não souber. Ainda mais para uma pessoa que é iniciante, imagina. Beleza, se taca no chão, bate o peito no chão e sobe. Vai sem as mãos. Se você pega um paraquedista, ele vai saltar assim, ó. Né? Então,
É isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Às vezes a gente vê a Nath hoje tendo essas facilidades, mas ninguém viu os tombos que eu tomei lá de ficar me matando para aprender a fazer. E depois, de novo, quando eu entrei no CrossFit, que tudo que eu tinha de arsenal da ginástica, eu tive que adaptar, né? Não sei se vocês já aprenderam uma coisa e tiveram que desaprender para aprender de outra forma. Não exatamente do jeito certo, mas de outra forma. Então, para quem já aprendeu a falar inglês, por exemplo, britânico, e teve que falar, é muito diferente. Então, assim, todo mundo que já teve que passar por essas duas coisas sabe o quanto é difícil você desaprender. Às vezes é melhor você aprender direto só de um jeito do que você ter que desaprender para aprender de novo. Ou tirar vícios, né? Sem dúvida. E aqui apareceu uma pergunta e eu estava pensando nela enquanto você estava falando, né? A pergunta é a seguinte, eu vou falar primeiro a pergunta e depois eu explico o que eu estava pensando. Tenho que ter um desempenho melhor que meus alunos para ensinar? E a gente até estava conversando um pouquinho antes disso, né, sobre atletas e treinadores de atletas. No CrossFit tem muito o lance da competição entre os alunos, né, uma competição saudável e tal, e acaba que o coach está sempre ali junto, às vezes até faz o mesmo odd que a gente acha o máximo quando o coach faz junto. Morre e tal, junto. né? Os alunos, exatamente. E de certa forma, eu acho que o coach, quando ele está fazendo, eu não sei, aí vocês vão me dizer, é uma pergunta que está fora do script, mas por acaso o coach está preocupado se os alunos estão olhando o desempenho dele? Essa é uma pergunta interessante, né? Depende muito do... Você quando você faz o treino, você se preocupa se o aluno está olhando se você está se desempenhando bem ou não? Eu acho que isso vai muito do ego, né, de cada um. Do ego de cada um. De cada um, né? Como é seu ego, Natália? Como é seu ego? Não, óbvio, né? A gente sempre quer demonstrar o melhor, mas eu acho que, assim como é o exemplo que vale para qualquer um dentro do CrossFit. Quando o nosso ego é muito elevado dentro do CrossFit, a gente só vai se dar mal, né? Tipo, dentro de um odd não tem como... Se a gente deixar o nosso ego começar a passar, você vai dar a primeira volta voando no seu aluno e a segunda volta ele vai deixar você no chinelo. Por quê? Porque você tem um pace, ele tem outro, você tem as suas partes de dominância dentro de um odd, ele tem outras. Então... eu, particularmente, eu não ligo muito para isso. Eu gosto muito de treinar com aluno, gosto muito. Agora, né, tenho o prazer de treinar mais aqui com os alunos, porque eu tenho um pouquinho mais de tempo livre, perto do que eu tinha antes, que trabalhava 16 horas seguidas. Mas, e eu adoro, assim, e eu acho muito legal, porque é isso, às vezes eles... passam a gente, né, no odd, vamos por era um odd e o aluno foi lá e passou a gente. E eles acham, mano, eu passei o carro no coach, e beleza, eu acho super válido, legal, parabéns, que foi o que o Messi conversou antes. A gente treina os alunos para que eles superem as nossas expectativas mesmo, para que eles nos superem. Que bom, se ele está me passando o carro, é porque eu soube ensinar muito bem ele, né? Que com bom, eu fico feliz, né? Eu sei que tem coach que deve ficar bem frustrado com isso, né? Mas é curioso, porque o episódio de hoje é sobre ego. Né? Total sobre ego. E aí eu queria perguntar agora para o Messi, quase a mesma pergunta, mas um pouquinho diferente. O Messi, a gente sabe que ele escolheu o LPO, né? O LPO é a especialidade dele. Aliás, não foi bem assim, eu fui escolhido pelo LPO, né? Quem conhece minha trajetória, sobrou a vaga lá. Você! Aí eu fui e tô lá, mas eu gostei do LPO, vamos lá para cima. E para quem não o conhece, eu sou suspeito para falar, mas eu acho ele um ótimo coach de LPOs. Muito obrigado. Tanto no quesito de didática quanto no quesito de execução. O movimento do Messi é muito bonito de ver. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: você tem alunos, ou já teve, que tem, óbvio, acho que a resposta é muito óbvia, mas eu tenho que fazer, que tem uma PR maior que a sua? De snatch ou de clean jerk? De jeito nenhum, tô brincando. Lógico que tem. Qual a sensação de ver um aluno seu batendo PR? Batendo uma PR maior do que a minha? Eu fico feliz demais, cara, que é a superação. A gente treina os alunos para eles realmente serem melhores do que a gente. A gente nunca pode ficar se equiparando ou competindo com o aluno.
A não ser que os dois vão pro TCB, mas aí são coisas diferentes. Mas você treina o seu aluno para ele ser melhor que você. Eu não ligo e eu acho até bonito ver assim, o aluno fazendo a PR, tirando a PR, superando a minha carga ou superando a própria carga dele, porque isso te desafia também não, a melhorar também. Me desafia a melhorar, mas é mais no sentido assim, falar, porra, velho, eu consegui fazer o cara chegar lá. A minha sensação hoje é essa, assim, tipo, poxa, o cara fez, sei lá, 20 muscle ups unbroken. Fala, cacete, olha, foi legal, a base funcionou bem e tal. Que não tem como a gente se comparar com aluno também. A gente não pode ter essa pretensão. Tem muita coisa envolvida. Tipo, a pretensão não pode ser essa, porque a pretensão tem que ser ensinar. E se você quer ensinar alguém, você quer ensinar alguém para ser melhor do que você. Se você quer competir com alguém, você tem que estar no mesmo parâmetro. Então, você tem que treinar 1 horinha igual, você tem que fazer a mesma base que o aluno. Você tem que ter o mesmo biotipo. O mesmo biotipo, mas a mesma base de treinamento, que normalmente coach ele vai fazer algumas coisas a mais do que tem no quadro, porque ele vai trabalhar dentro das limitações dele. Então, o treino do quadro, ele é feito para todo mundo e ele pode, sei lá, desenvolver para alguns grupos, mas não vai ser específico para um aluno, entendeu? Mais ou menos o que eu quis falar. Sim. Então, você já parte na frente do aluno, porque você já está trabalhando especificamente para você, e o aluno não. Então, também você não pode ter essa cabeça. Isso não vai para frente. Sim. Até porque dessa pergunta, a primeira que você falou, né, de se o coach ou o professor, enfim, tem que saber mais do que o aluno, né? E aí a gente comentou sobre isso antes, que se isso realmente fosse verdade, quem estava indo para os games não eram os atletas, e sim os coaches. Porque não faz sentido. Então, você acha que, por exemplo, isso a gente pode ir para qualquer um, né? A gente falou do mundo do futebol, que geralmente, se for colocar aí os 5 melhores jogadores de futebol do mundo, que já estão aposentados, por exemplo, que já foram. Quais deles foram quais deles foram técnicos? E bons técnicos. Na minha cabeça só vem um, que é o Zidane, que ele foi o melhor do mundo e tal, ganhou a Copa do Mundo e ele é um puta de um técnico. Mas se você for olhar assim, os técnicos nacionais, o Tite foi um zagueiro ruim pra cacete. Felipão só batia. Então, puxando na minha memória, um técnico que tenha sido um jogador bom, só o Zagallo, mas eu não vi jogar. O pessoal só falava que o Zagallo jogava muito, era um puta atacante, mas ele foi bom técnico. Mas você pega o Falcão... Mas é 1 em 1 milhão, né? Tipo assim, uma minoria. Aí não significa que ele é bom técnico porque ele era um bom atleta. Significa que ele sabe aplicar o que ele colocava lá em prática. Ele consegue aplicar em outra pessoa, não só nele, né? Então, e às vezes ele até supera o que ele era como atleta. Mas com certeza. Né? Porque ele tem as suas limitações e... Quando ele está falando de outros atletas, com o estímulo que tem hoje, né? Porque jogar bola antigamente não é jogar bola igual hoje, né? Parte já do começo do salário, né? Então, eu acho que isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica colocando essas limitações na nossa cabeça e que não faz a gente evoluir, sabe? Sim. Assim, e a gente fica estacionado por causa do ego, porque meu aluno não vai confiar em mim se eu não conseguir fazer tal movimento, se eu não souber fazer tal movimento. Ou até mesmo, se o ego for muito grande, você bloqueia o aluno, cara. Imagina, tipo, você falar assim, não, ele não pode me passar na PR. Cara, você vai bloquear seu aluno. Sentido, né? Não faz sentido, cara. Você parar pra pensar isso aí, você tem que ficar feliz demais. Quando o cara faz um snatch bonito, cara, é igual pedido de casamento, é coisa linda. O Zé Eduardo fazendo um snatch, eu acho, lindo, cara, espetacular, velho. O dia que, assim, são coisas que, a gente fica, em 2015, acho o Zé Eduardo, né, que é um aluno nosso desde a época lá da São Bernardo, ele não é da área da educação física, sempre treinou, mas não tinha um estímulo de atleta profissional, tal. Gente normal, né? E ele se destaca muito nos odds, ele participou do TCB junto comigo, em 2015, acho, se eu não me engano,
Passou o carro no campeão brasileiro aí? Nossa, e o nosso, tipo, maior orgulho foi que em um dos odds, óbvio, um dos odds dos 9 que tinha, beleza, mas em um dos odds ele passou, na época atual, campeão brasileiro do CrossFit. Meu, e a gente pirou do lado de fora. E tá bom, por quê? Porque a gente viu que... imagina, né? Se ele superou naquele odd o atual campeão brasileiro, imagina a gente, se ele não estava superando a gente. Mas já tinha superado no aquecimento. Né? E então, assim, isso vale muito a pena. Tipo, às vezes... que nem eu brinco com o Messi, né? Que o Messi, quem já viu ele fazendo o ring muscle up, dá vontade de puxar o pé dele, sai daí para não fazer os outros passar nervoso. Ele faz o ring muscle up com muita facilidade. Teve um odd de umas semanas atrás que a gente estava fazendo dupla, eu fui lá, fiz 3 e desci. Era depois de uma corrida ainda para melhorar minha fase ainda, né? Foi do odd do Luiz? Não, no meu não teve, né? Não, foi no do Phil, acho. Não, foi no meu odd. Eu ainda, tá vendo? Ó, eu fui lá, coloquei um odd com corrida e depois ring muscle up. E o odd era meu, eu que quis fazer aquilo. Mas é bom você da zona de conforto. E eu fiz 3, saí morrendo e ele fez tipo 8 conversando comigo. Nath, você acha que já dá pra fazer mais 3? tipo, de boa. Então assim, e é legal você ver, tipo... Meu, é demais você ver as outras pessoas superando, né? Então é isso que a gente tá aqui para isso, para ver as pessoas superarem, não só elas mesmas, como a gente também. Eu fico feliz quando a Nath faz os touching goals dela. Eu tenho dificuldade, galera, de fazer movimento touching goal, que eu fiz muito LPO tradicional, que é uma coisa que mais para frente vocês podem ver que é um pouco diferente, que é o tradicional do CrossFit. Então eu perdi a questão da volta. E é bonito, eu gosto de ver a Nath fazendo 10 clean jerks direto, né, Nath? O meu eu faço e vai desalinhando. Falo, meu Deus do céu, tô com vontade de soltar essa barra e fazer uma só pesada. A minha especialidade é ginástica, a dele é LPO. Não necessariamente ele vai ser excelente em tudo e melhor em tudo, e eu também não vou ser excelente em tudo e melhor em tudo. É muito relativo, né? Eu acho que a grande questão é objetivo, sabe? Se você quer treinar para ficar bom em todos os movimentos, o seu objetivo talvez não seja de ser coach, talvez seja de ser atleta, né? Acho que é uma questão de se encontrar e se identificar. Sim. Agora, se o seu objetivo é ensinar, então talvez você não precise focar em... Talvez não, com certeza você não precisa focar em executar todos os movimentos com maestria ou simplesmente executar todos os movimentos. Você tem que entender o caminho das pedras. Você entendendo o porquê e pra quê, cara, você não precisa ter o snatch mais pesado, você não precisa ter o ring muscle up mais bonito ou a sequência de ring muscle up maior. Você só precisa saber que seu aluno vai chegar lá e ele vai se desenvolver. Cada um tem sua limitação, cada um tem suas habilidades e aí segue o jogo. Legal, show de bola. E, bom, uma outra pergunta que eu tenho aqui é a seguinte, né? Da galera que tem ainda assim dificuldade, a gente já falou bastante que o foco não é fazer o movimento e sim ensinar. A gente vai chegar daqui a pouco, vou perguntar para vocês o caminho de como, beleza, já que o foco é ensinar, o que o pessoal que está ouvindo a gente pode fazer para ensinar bem, entendeu? Eu vou chegar nessa pergunta, mas antes eu quero fazer uma outra pergunta quanto à execução ainda, que é, eu tenho, beleza, vocês estão falando tudo isso aí para mim, mas eu ainda assim quero fazer meus movimentos. Tá bom, meu objetivo é ensinar, mas já entendi, não vou me comparar com o aluno, não vou me preocupar mais com isso, mas eu ainda assim quero fazer meus movimentos. E uma das dificuldades que eu tenho é que eu tenho pouca força e muito peso, e aí isso acaba dificultando fazer, principalmente movimentos ginásticos, né? Sim. E a pergunta é, o que eu posso fazer para minimizar isso, para melhorar isso? Trabalho de força e perder peso. Exatamente, tá andando muito com a gente. Exatamente, trabalhar suas dificuldades. Se sua dificuldade é porque você tem muito peso e pouca força, beleza, trabalhar isso, começar a trabalhar força. E o que acontece, né? As pessoas às vezes vinculam muito. A gente tem um aluno também, o Rafilski, que na época devia estar pesando uns 130 quilos, e o Rafilski, ele tinha dificuldade no movimento ginástico, e no movimento de peso, voava. Nossa, né? O Rafilski é um monstro. O bicho voa, né? Para aquecer, tipo, 20 quilos de cada lado, o bichinho é monstro.
E aí ele falava, Nath, por que eu não consigo fazer handstand push-up, sendo que eu consigo fazer press com mais do que meu peso corporal, por exemplo, né? Então, ele tinha 130 quilos, por exemplo, não lembro ao certo. Que ótima pergunta. E ele conseguia movimentar 130 quilos de press, né? Na força, sem fazer push press. Ele falava, então não faz sentido para mim. E, na verdade, a gente, né, da área já sabe que faz um pouco mais de sentido, porque você movimentar essa caixa aqui que é fixo, perfeito. Pesa 15 quilos. Agora, tira uma criança de 15 quilos que está dormindo desmaiada no Acorda, sofá. miserável. Parece que ela pesa 3 vezes mais. Então, quando a resposta é exatamente essa. Então, a gente tem que trabalhar nossas dificuldades, sim, sabendo das nossas limitações, mas no caso dele, não era falta de força, né? Como é o exemplo. O exemplo dele é que ele tinha força. Ele não tinha força específica para aquele movimento e ele não tinha consciência corporal para deixar o corpo dele mais firme e mais leve. Né? Então, Nath, como assim mais firme e mais leve? Quando a gente está desmaiado, quando a gente está com o corpo mole, né, sem executar um tônus muscular, a gente acaba ficando mais pesado. Então, na verdade, ele não estava movimentando 130 quilos quando ele estava fazendo handstand push-up. Às vezes ele estava movimentando mais. Né? Aí acho que entra também em relação de carga, né? Porque a distribuição da carga quando você está fazendo press é diferente do corpo em cima do seu braço. Para começar, que você ficar em pé, você já está acostumado a ficar em pé. Você fica em pé pelo menos há 25 anos da sua vida. Você quer ver uma coisa diferente? Vamos supor, Rafiusk, 130 quilos de press, barra. Se eu colocasse um dumbbell de 65 quilos de cada lado, ele não conseguiria levantar. Já seria diferente. Mas são os mesmos 130 quilos. São. É a mesma coisa que no chão. Em pé, né? Você vai conseguir ter a estabilidade, você vai conseguir sair de uma forma. No chão, a movimentação é contrária, a força vai ser de forma diferente, a base é de uma forma diferente. Então, todo lance de consciência corporal, né? Para começar, que os nossos pés foram projetados para se manter no chão e para aumentar a nossa base. É o tamanho do nosso pé em comparação à nossa mão. Eu tenho facilidade no handstand, então, né? O tamanho da cabeça, eu tenho uma base, menino. A base, filha, daqui, ó, o tamanho da cabeça. Rapaz, a facilidade, eu fui projetado para andar de ponta cabeça, será? E o outro lance que você falou, Léo, tem até um pessoal que vai entrar no CrossFit, às vezes está com sobrepeso, e a pessoa já se limita a falar, eu não consigo ficar pendurado, eu não consigo. Ela já se limita pelo fato de ter o sobrepeso. Mas tem que usar isso, e é o que eu falo para meus alunos, tem que usar isso como seu ponto forte. Se hoje você está com sobrepeso, você vai estar treinando, certo? Uma hora você vai emagrecer, vai começar a emagrecer, o processo de emagrecimento contínuo. Se você começa a estimular a força com o peso que você tá, imagina você com 10 quilos a menos e com a força que você tinha com 10 quilos a mais. Normalmente, quem é atleta de CrossFit ou quem pratica o CrossFit e é ex-obeso, meu Deus, cara, tem um cardio absurdo. Se o Rafiusk emagrecer 30 quilos, acho que nem o Zé Eduardo pega ele. Não, com certeza. O Zé Eduardo, ele era acima do peso e hoje é um monstro. Outro que, né, agora está treinando mais consistente, eu tenho certeza que não tenho o prazer de ficar acompanhando ele mais todos os dias, é o Portuga. O Portuga, né? Portuga agora emagreceu 40 quilos e a probabilidade, e ele é muito forte, o bichinho, o deadlift, o back squat dele, acho que o back squat dele era o maior lá do boxe, na época. Então imagina, com o nível de força que ele tem, e agora 40 quilos, imagina, um colete de 40 quilos que você tirou, né, e a probabilidade é que ele já melhorou, né? Porque eu vejo, ele posta as corridas dele, né? Que ele tá começando muito a correr. Ele correu 7 km para 28 minutos semana passada. Isso é louco, Rapaz, com aquelas perninhas curtinhas que ele tem, imagina ele é baixinho. Né, então. O Messi tá falando que ele tem perninha curtinha. Rapaz, Deixa o Portuga escutar isso, você vai ver. É a mesma coisa. Eu tô expondo uma galera aqui, ó. A gente corre parecendo os Flintstones, né? Com as perninhas assim, ó. Não tem joelho. A Nath tá falando o quê? Não sei que ela tá indo, não, mano. Não, eu, além de ter as pernas curtas... de altura? 1,63. Rapaz. Além de ter as pernas curtas, é assim ainda, com os pés pra dentro. Então, vocês estavam falando tudo isso, eu estava pensando uma coisa muito interessante, né?
a gente começou esse podcast falando sobre... beleza, eu não consigo nem fazer o movimento, como é que eu vou ensinar, né? Esse tanto dilema, tal, às vezes uma objeção que cria na cabeça da pessoa, e aí ela fica ali perdida e não começa logo a ensinar, né? Que é onde talvez você vá adquirir mais conhecimento e tal. E a gente agora chegou num ponto onde eu cheguei à conclusão que o fato de vocês serem profissionais de educação física, e para quem está escutando isso pela primeira vez, eu não sou profissional de educação física, o fato de vocês serem profissionais de educação física traz para vocês uma série de outras bagagens e compreensões das coisas que está muito além do que o aluno que está ali. A pergunta do Rafilski é uma típica pergunta de aluno, Sim. que eu também teria a mesma dúvida, eu também perguntaria enquanto eu não pensasse, e a hora que eu parasse para pensar, talvez eu chegaria na conclusão, uma distribuição de carga diferente, mas de bate-pronto é completamente óbvio, normal, né? É totalmente óbvio na cabeça do aluno. E isso já mostra que o aluno é completamente diferente do coach do ponto de vista já de formação. Sim, né? Porque sim. tem uma parada de física que vocês devem estudar, de Biomecânica. fisiologia do exercício, biomecânica, que influencia em tudo isso em cima da pergunta dele, e que já coloca vocês anos-luz na frente do aluno, independente do aluno ser um aluno como o Rafilski, que levanta uma carga absurda. A credibilidade vai muito além do a gente saber fazer o movimento ou não. Você acha que, às vezes, uma resposta dessa para ele valeu mais do que eu ir lá e demonstrar um handstand push-up para ele? Né? Tipo assim, ele conseguiu compreender muito mais eu falando do quanto era diferente, né? Ou do estímulo que o mestre falou, pega duas bases que não são fixas, né? Que a distribuição de peso é diferente, que ele já não vai conseguir fazer. Então, você acha que a credibilidade passou maior assim, ou se eu fosse lá e falasse, quer ver, ó, eu, por exemplo, Natália, faz tempo que eu não tiro PR de press, mas eu acho que eu não consigo movimentar mais do que o meu peso corporal de press. Rapaz, eu consegui soltando as pregas, que é muito é muita força, cara. Eu não consigo. Tipo, por exemplo, de bench press, né? Que para homem, por exemplo, quando a gente faz algum ódio com bench press, para homem levantar o peso corporal de bench press é tranquilo. Para mim, levantar meu peso de bench press eu não consigo. Você não levanta, Messi, seu não, peso? Não, de bench sim. De bench press ou de não, press. De press. De press eu levanto um pouco mais que o meu peso. Eu peso 78, eu consigo no press 85 quilos. Da última vez que eu fiz, né? 85 quilos. Mas no meio de um odd, com esses 85 quilos, quanto você faria? PR? É PR. Agora, de shoulder press. Agora, esses dias você estava treinando, eu estava ali do lado e você estava fazendo HSPU estrito, estrito, e você fez quantas séries de 8? Sei lá, era 5 séries de 8. Então, é o que a gente estava falando. Né? É diferente, uma coisa não significa que... beleza, ele faz um movimento né? se cagane, com um pouquinho mais do que a carga corporal dele. Beleza, se for para fazer aqui o strict handstand push-up, ele faz tipo 20, 30 movimentos. É que a cabeça ajuda, né? A cabeça dá uma vantagem. Dá uma vantagem mecânica. Legal, então, beleza, acho que a gente convenceu. Quem está escutando até agora falou, nunca mais eu vou me matar de fazer movimento antes de aluno. Mas aí agora eu queria, para a gente já encaminhar para os finalmente, queria que vocês dessem dicas, né, sugestões de como, beleza, tá bom, já que eu não vou fazer, já que eu não vou me preocupar em fazer o movimento para depois ensinar, o que eu posso fazer para ensinar o movimento mesmo sem saber o movimento? O que eu preciso saber? Que conhecimento eu preciso adquirir? O que informação eu preciso buscar? O que vai fazer com que eu consiga ensinar um movimento? Eu não faço ring muscle up, o Léo não faz e é muito louco, né? Porque agora, na verdade, eu e a Nath temos uma convivência tão intensa por causa do projeto que eu vejo tantas progressões, né? Tantos exercícios, acho que vocês vão falar muito disso agora, que acho que se alguém parasse na minha frente eu tivesse que dar uma explicaçãozinha e fazer ele... Não, mas eu quase ensinaria. Era isso que eu falaria, ia falar para você, ia passar a pergunta para você. Você não faz, o Léo só não faz, galera
por medinho. Que ele tem a técnica, ele tem a movimentação boa de Tá com rolo. medinho. É que chega Meu no. problema é a relação peso. É relação mais a. Preguiça. Não, ele chega na hora lá, ele fala, ai, eu vou cair. Medo normal. É normal. E assim, vai ter muito aluno seu que vai ter condição de fazer assim como o Léo e vai ter medo de fazer, né? E É normal. É normal, só que não cabe a gente, tipo, banalizar esse medo. Porque é o medo. Assim como eu tenho medo de alguma coisa, ele tem medo de outra. Eu tinha medo de fazer parada de mão. Eu não fazia. Quando eu entrei no CrossFit, eu não fazia. Eu fiquei treinando. Aí eu falei, vamos perder esse medo. Aí hoje eu viro. Então assim, não banalizar esse medo, sabe? Dar condições para ele e ir perdendo esse medo aos poucos. O aluno tem que confiar em você para ele poder fazer a movimentação. Ele fez. Ele chegou lá em cima, aí você vai falar, doeu? Ele, não. Aí ele desce e faz. Mas se você fosse passar uma técnica de ring muscle up para uma pessoa, o que você falaria? Quais são os aspectos? Uma técnica. Não, assim, tipo, a pessoa quer fazer um ring muscle up, o que você falaria para ela? Você não pode falar, vai falar com a Nath. Entendi. Por exemplo, você chegou e viu que tem alguém que tá quase fazendo ali, ó. Pra mim, eu acho. Por exemplo, tem alguém que tá quase ali fazendo. Aí você ia falar, tipo, o que pra pessoa? Bom, acho que eu veria se ela tá fazendo a posição de hollow e de arte bem feita. Beleza. Acertei? Acertei. Bom, a Nath fala muito sobre chegar ou a gente pode chegar à costela, né, ou ao quadril, mais perto da argola, ou aproximar mais perto do peito, que para as mulheres é mais fácil, a Nath fala muito disso e tal. Mas acho que esse é outro ponto, tem que, de certa forma, estourar o quadril para chegar mais perto da argola, na teoria eu acho que é isso aí, apesar de eu não fazer. Depois sarrada na cabeça para frente, jogar a cabeça para frente para entrar na argola, só que... Aí, por exemplo, no meu caso, eu acho que eu tenho pouca força de tríceps, né? Pouca força do Pra movimento fazer de o dip. Então, eu falaria pro aluno, vamos fazer um trabalho de força na argola baixa, né? E de equilíbrio, sustentação. Caraca, eu tô falando certo? Tá, vai falando. Eu faria em paralelo um trabalho assim para poder dar sustentação para o aluno na hora que ele conseguir entrar na argola, ele conseguir subir. Agora E tem algumas técnicas também que eu lembro que a Nath ensinava para ajudar a subir na argola. Mas você acha que uma pessoa que já soubesse fazer a movimentação, ela ia ter essa preocupação? Tudo bem assim, são pessoas e pessoas. Tem pessoas que sabem fazer e sabem ensinar também, galera. Não vamos tirar banalizar. Mas você acha que uma pessoa, grosso modo, que soubesse fazer a movimentação, ela ia já pensar nisso tudo? Tipo, ela ia falar, hollow, arc, hollow, sobe, quadril, entra. É isso. Com certeza. Por exemplo, a gente tem várias coisas sobre isso que o Léo falou. Ele falou, eu particularmente, tipo, ele falou sobre o hollow e o art, aí ele falou, né, sobre chegar ou com a costela ou com o quadril, aí depende muito do biotipo de cada um, da potência de quadril de cada um. Ele já ia ensinar de duas formas diferentes já. Beleza. E aí, mas você percebeu eu consegui identificar uma coisa que é muito legal de falar, exatamente isso. Isso daqui não foi combinado, a gente não tinha conversado sobre isso antes. Eu vou ele falou que ia mandar perguntas. O que ele deu mais ênfase no bar? O que ele deu mais ênfase que ele fez até um jeito de corrigir. Onde que ele tem mais dificuldade. Ele tinha você tem mais dificuldade no tríceps, né? Que você não tem força de tríceps. Eu tenho mais dificuldade. E aí, para os outros, você nem passou nenhum educativo. Por exemplo, se a pessoa não consegue fazer um hollow e um arch, eu vou trabalhar com ele lá no chão. Agora, do que ele tem dificuldade, ele já conseguiu achar até um educativo para fazer. Entendeu? Então, assim, a gente ter dificuldade vai fazer a gente buscar caminhos para o nosso aluno chegar. Entendeu? E foi uma coisa que na cabeça dele foi natural. Tipo, eu tenho dificuldade. Ele não passou nenhum educativo de puxada para o aluno, porque isso não é a dificuldade dele, né? Então, ele passou um educativo de dip, que é onde ele tem mais dificuldade. E isso vai acontecer com a gente, porque às vezes a gente vai ter... se você não tem dificuldade em nada, talvez você nem pense, mas para você é tão simples que você vai falar, faz o hollow, o art, como teve na época que eu não sabia fazer, que foi isso.
balança, joga o quadril lá na argola e cabeçada. Beleza. E foi assim que o meu saiu. Mas, e aí foi que ele fez mortal. Mortal pra frente, ficou rodando 3 dias. Fiquei rodando lá, me pararam pela perna. É isso então, que o ring nem é se a gente tivesse combinado, eu não deixaria você me perguntar do ring. Mas por que isso? Porque o ring não é o meu objetivo agora. Né? Então, talvez, de tudo que eu vejo a Nath falar, que a gente acaba presta mais atenção. Eu presto mais atenção em outros movimentos que estão mais... Por exemplo, se você fizesse a mesma pergunta do Bar Muscle Up, talvez eu tivesse mais respostas. Sim. Por quê? Porque o Bar Muscle Up, toda vez que ela vai falar, deixa eu ver o que ela tá falando. Pra ver se vai servir alguma coisa pra mim, enfim. Exatamente. E aí, é isso aí. E aí, mas depende muito do momento e do objetivo. Mas eu acho que isso tudo que a gente falou acaba caindo em um outro ponto que está conectado com essa pergunta, né, do que fazer, que é, por exemplo, eu acabei de dizer que eu estou prestando atenção no que a Nath está falando para eu tentar desenvolver o meu Bar Muscle Up. Assim como teve técnica esses dias, você passou um monte de dica e tal. Então, toda vez que tem Bar Muscle Up, minha anteninha... O HSPU também, o HSPU já sai, mas sai nas coxas. Então, E aí, ó, eu tô focando em 2 movimentos e eu tô vendo, coletando informações para poder desenvolver o meu movimento. Do ponto de vista de vocês não podem focar em poucos movimentos, então talvez seja essa a primeira dica. Vocês têm que olhar para todos os movimentos. Se você está se predispondo a ensinar, vocês têm que... Tudo isso que eu tô coletando de informação para o HSPU e para o Bar Muscle Up, vocês não podem ter essa seleção, certo? Então, acho que isso seria talvez a primeira dica. Assim, vocês têm que saber. Eu, particularmente, né? Desde quando eu desenvolvi o meu método de classificação de alunos, eu penso muito em... Eu sigo pessoas que passam uma base de movimento melhor, né? Então, assim, a primeira dica eu acho que se você está iniciando nesse universo, estuda muito da base de cada movimento. Ah, mas eu já tenho aluno avançado, vou ficar trabalhando base com ele? Eu te garanto que a base dele não é perfeita. Te garanto. Se eu pegar o melhor aluno que eu tenho no box, a base dele não é perfeita. Então, estudar muito a base. Então, eu acompanho pessoas que trabalham a base muito bem, né, de movimentos, então eu acompanho ela para saber todas as bases de estímulo que ele dá. Pessoas que passam técnicas mais avançadas, né, assim, desafios e coisas complexas e coisas mais... E eu tento sempre... É muito engraçado, porque quando eu vejo algum estímulo, alguém ensinando de uma forma, eu nunca descarto toda a possibilidade. Às vezes, vai de encontro com aquilo que eu acredito. Né? Assim, por exemplo, eu, Natália, não gosto de keeping pull-up no elástico. Beleza. Mas às vezes eu vejo alguém passando isso e eu fico pensando, tá, ele está passando isso dessa forma. O que eu posso tirar disso daí e o que eu posso acrescentar nisso daí? Né? Então, mesmo que vá contra a minha ideia, eu não vou simplesmente, não, ele está passando com o elástico, já não vou nem ver ele, porque ele não, eu tenho que saber o porquê que ele está passando no elástico, para quê, enfim. Na minha concepção, não faz sentido usar keeping pull-up com elástico. Mas, às vezes, para outra pessoa faz. Eu tenho que entender a cabeça dele. Eu tenho que entender o porquê que ele está fazendo isso. E se realmente, depois de eu tentar entender o porquê, mesmo assim, eu não concordar, beleza, eu já sei o que eu quero e o que eu não quero. Mas eu tenho que escutar as outras pessoas, sabe? Assim, eu tenho que escutar, porque eu não sou a voz da razão. Independente de ter muito tempo na área, de testar muito tempo com aluno, não tem voz da razão, sabe? E hoje mesmo eu posso estar falando uma coisa aqui, por exemplo, dei o exemplo do Keeping Pull-Up, mas daqui um ano eu chegar aqui para vocês e falar, não, Keeping Pull-Up com elástico vai ser muito bom para o seu aluno. As coisas mudam. Sim. Né? Então, você tem que estar aberto a possibilidades, aberto a aprendizagens. Não fechar a cabeça nunca. E ver exatamente o que a Nath faz, né? Eu também sigo mais ou menos a mesma linha da Nath de
de pesquisar pessoas, né? Eu pesquiso muito, eu olho muito, vejo muito. Nem sempre as pessoas que eu sigo têm a movimentação perfeita, mas ela tem uma didática muito boa. Então eu assimilo muitas coisas, né? E para você transferir para o seu aluno. Então você tem que entender o caminho das pedras mesmo, saber o que ele deve fazer, como ele deve fazer, mas você deve saber aplicar aquilo de formas diferentes, porque às vezes uma linguagem vai chegar de uma forma para um aluno, aí de outra forma, e assim, é assim por causa disso? É assim por causa disso. Aí às vezes o Léo não entendeu. Eu tenho que pensar numa abordagens diferentes durante a aula para poder a informação poder chegar. De bar muscle up, a extensão de flexão de joelho e quadril. Você dá que exemplo pro aluno? Pé na porta. De arrebentar a porta com o pé. Com os 2 pés, né? Né? Só que aí você vai com os 2 pés. O meu já é o lance do vestir a calça, né? Vestir a calça rápida, então estender no joelho e quadril. É isso. Alguns alunos vão entender o vestir na calça, alguns alunos vão entender metendo o pé na porta. Depende muito da vivência da pessoa. Então, às vezes, o cara sei lá, vamos colocar. Um bombeiro. Um bombeiro, um policial. Quantas portas ele já estourou na vida? A hora que você falar isso pra ele, ele vai falar: nossa, faz todo sentido, vai lá, vai fazer. Eu para ensinar potência de perna pra mulherada, eu uso uma linguagem assim, tipo, às vezes a pessoa tá aprendendo a fazer snatch ou alguma coisa do tipo, a pessoa transfere a força pro lombar e pros braços e não pras pernas, né? Aí fica no braço. Aí eu, puta merda, eu fiquei pensando, falei, como é que eu posso passar essa linguagem pra mulherada e tal, vejo que tem dificuldade. Uma coisa que eu falei, pensa que você vai colocar uma calça apertada. Rapaz, é uma potência de quadril, perna, de extensão de joelho, que vai certinho, porque você tem que usar, você tem que saber fazer com que a pessoa chegue ali. Independente de você saber fazer ou não, se você tem um snatch mais pesado ou não, se faz um muscle up ou não, mas você tem que saber transferir o seu conhecimento através de uma linguagem para ser entendível para aquela pessoa. Mesma coisa, tipo, no ring muscle up, Nath, dá a cabeçada, tipo, pensa que você tá dando uma cabeçada numa bola, eu nunca tinha dado uma cabeçada numa bola, como que eu ia saber como que é? No muscle up eu falo da cabeçada do Zidane. Lembra da Copa de 2006? Você lembra do Zidane? A cabeçada. A cabeçada. A pessoa dá. Quando ela não lembra, aí eu tento usar outro tipo. Outro estímulo. Futebol, nem gosto de futebol. Aí tem que falar outra coisa. Aí eu falo, pensa num japonês. Como é que o japonês faz a referência? Aí ele faz assim, né? Então, você é um japonês grosseiro. Bravo. Pum. Ai! E vai. Tem o estímulo de olhar por cima do muro. Então, imagina que tem aqui um muro. Você vai olhar lá pra cima e depois tem que olhar o que tem lá do outro lado do muro. Esse eu falo que é do vizinho, né? Do pull-up, pra pessoa passar o queixo e falar assim, ó, tá acontecendo mó agazarra lá na casa do seu vizinho, você quer saber o que tá acontecendo, mas você não pode ser visto. Como é que você vai olhar? Você não vai fazer isso e vai voltar? Aí a pessoa, é verdade, né? Aí a gente mulher já pega saindo da piscina. Mulher saindo da piscina. Mulher não sai da piscina empurrando o chão pra baixo. É o mesmo estímulo lá do bar muscle up. Às vezes a menina fica puxando. Eu falei, se você colocar a mão na beirada da piscina e puxar, você vai conseguir subir? Não vai. Pode ficar puxando lá o dia inteiro que não vai subir, enquanto ela não empurrar. Então é estímulo bobo, né? Assim, são referências bobas até, né? Que servem para algumas pessoas, agora para outras não servem. Talvez se eu falar isso para um cara todo tipo meio que mais, né? Você vai falar o estímulo dele de sair na piscina, ele vai achar que você tá zoando ele. Falar, você acha que eu saio da piscina assim, Natália? Entendeu? Eu saio pela escadinha, mano. Sai pela escadinha. Aí a mulher eu saio num braço só. Caramba, velho, só se for maneta. Só saltando. Só saltando. Você já tentou fazer isso? Cara, eu nunca tentei fazer isso, não. Você não sai nem um centímetro do lugar. Legal. Então, bom, resumindo, então, primeira dica do bate-papo de hoje, defina se você quer ser atleta ou se você quer ser coach. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Você pode até ser atleta e coach, tem muito aí. Só que estímulos diferentes para cada coisa. Isso, entenda que são momentos diferentes. Agora eu sou coach, põe a camiseta de coach. E agora eu sou atleta, põe a camiseta de atleta e sou atleta. Segunda dica, esteja aberto para conhecimento, pesquisa, né, sem criar preconceito, tudo. E
acho que é a terceira e última que, na linha do que vocês estão falando, crie, tenha sua metodologia, tenha seu método, tenha seus exercícios, Para suas chegar nos seus progressões, alunos, suas como que eu... Referências. O que é isso que vocês estão falando? Tipo, é referência, né? Quando você faz uma associação para o aluno ter uma compreensão do que ele tem que fazer com o movimento. Então, criar tudo isso, acho que são isso, né? As 3 principais dicas, talvez, de hoje. Acho que é isso. Certo? Então, é isso. Esse foi o quinto episódio. Quinto episódio. E quer falar mais alguma coisa? Não, já falei muito, Já né? falou. Né? Eu quero falar só uma coisa que falaram bem no comecinho. Eu tenho 1,69 m, mas é porque a gravidade, ela comprime meus discos vertebrais. Eu fico pensando nisso o tempo todo. Como que eu vou justificar? Eu acordo com 1,80 m. Eu é por causa do meu cabelo. Eu acordo com 1,80 m, com os meus discos bem nutridos, e vai passando um dia, eu vou diminuindo. Então, galera, assim, você que é baixinho, saiba que você acorda alto. É a gravidade que te atrapalha. O meu é por causa do cabelo, é muito pesado, vai puxando lá pra baixo. Aí eu vou ficando com 63 no final. Tá vendo? É assim, ó. O pessoal fala assim que eu bato na cintura do Léo, eu estou sentado, tá? Na cintura não, mas no ombro. Não chega no ombro, galera. Eu sou baixinho mesmo. A vida é essa. E aí fala de novo qual que é o novo Instagram que a gente falou. Rapaz, agora deu uma mudada aí. Agora tá Coach Messi _, porque os outros coaches Messi não deixaram. Tem outros coaches Messi? Tem um em São José dos Campos que ele quase trabalhou no Fera onde eu trabalhava, que também é coach Messi. Ele parece o Messi, é um cara que pega bastante peso também, muito bom. Aí ele tá como Coach Messi. Aí eu falei, olha, que tristeza. E eu não pude usar o Coach Messi, eu tive que colocar Coach Messi _. Quem quiser seguir, segue lá. Toda semana tem algumas dicas, algumas coisas referentes ao LPO, ao CrossFit de maneira geral. Show de bola. Então tá bom, obrigado, gente, pela participação e Tamo junto. agora no próximo episódio a gente se vê. Valeu. Valeu.